E aí, pessoas, bom dia! Como estão? Que bom rever vocês por aqui. Mais uma semana começando, mais uma segunda-feira. E hoje eu vou falar com vocês aqui mais um pouquinho sobre aqueles assuntos que atormentam a gente na casa. Vou levar consciência aí de mais alguns tópicos para que a gente consiga se organizar melhor. Bom, para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e consultora em organização residencial e trago um pouquinho dos meus conhecimentos sobre a casa para que vocês adquiram mais conforto, mais qualidade de vida, que não levem a casa por um assunto lá por último, que realmente é o primeiro das nossas vidas, né? Que a gente tem que tratar com mais carinho. E esse é o projeto Clube da Casa, onde eu separei para vocês todas as segundas-feiras às 7h07, para a gente bater esse papo. E se alguém tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de coisas que queiram realizar na casa e não conseguem realizar sozinhos, me mandem no direct as suas dúvidas. E eu vou esclarecendo conforme for passando as segundas-feiras aqui com vocês, tá bom? E aí, trouxeram café? Porque a conversa sempre é muito boa e é bem melhor ainda com um cafezinho, não é? Então, vamos lá? Bom, no mundo hoje, que a gente vive tão atarefado, tão corrido, né? A gente deixa alguns assuntos para trás e é onde eu quero deixar um alerta para vocês. Hoje é um assunto que nós estamos alienados e não percebemos o quanto isso interfere no nosso dia a dia, né? No vídeo passado, a gente ficou batendo papo sobre o desapego, né? Como a gente tem que lidar com o desapego das coisas e destralhar a nossa casa, né? E eu queria também hoje falar sobre um outro assunto que tá bem entrelaçado, que é o consumismo. E através desse consumismo é que a gente acaba colecionando tantas coisas que são desnecessárias para o nosso dia a dia. E o porquê que isso acontece, né? Então, hoje eu quero esclarecer para vocês um pouquinho sobre esse assunto. É um dos assuntos que fazem parte da nossa casa, parte da nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente sai da alienação de tudo isso, do que eles fazem com a gente pra gente ser consumistas compulsivos, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? Quem tiver dúvidas aí hoje, quiser ir me mandando. Bom dia a todos que estão aqui. Quiser ir me mandando dúvidas, quiser entrar comigo para discutir o assunto, vou ficar bem feliz, tá? Bom, o que é o consumismo, né? É algo que nos rodeia 24 horas e a gente não percebe, tá? Ele é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. O consumismo é a característica das sociedades modernas capitalistas e da extensão da globalização. Ele está sendo inserido na denominada sociedade de consumo, onde ocorre o consumo massivo e desenfreado de bens e serviços que visa, sobretudo, o lucro da empresa e das empresas e do desenvolvimento econômico. Então, começando, nós temos a sociedade, né? E temos as pessoas, as indústrias que fabricam. Então, alguém tem que ganhar muito. Você vê quantas empresas que ganham horrores de dinheiro, né? E a gente faz parte desse jogo, desse mecanismo, né? Bom, as definições oficiais associam a palavra consumismo ao ato de comprar, ressaltando a especialidade da ausência de necessidade por parte do comprador em grande das partes da negociação.
Isso quer dizer, basicamente, que a palavra consumismo, em suma, significa o ato de comprar muitas coisas em que, na sua maioria, não são necessárias, tá? Então, o que acontece? Muitos fabricantes, né, eles usam alguns artifícios, algumas artimanhas para que nos envolva para a gente ter que comprar algo, né? Consequentemente, eles vão ficando cada vez mais ricos, certo? Qual é a diferença entre o consumismo e o consumo? A gente estava falando sobre isso semana passada, o que eu quero e o que eu preciso, né? Então, o que eu quero é algo que estrala o ego e que você precisa ter aquilo, né? Como um refúgio, como eu tenho. E o que eu preciso é aquilo que a gente necessita para poder sobreviver de verdade, né? Não ter coisas além daquilo que foge à nossa necessidade. No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência, né? Então, por exemplo, eu sou enfermeira e eu preciso do meu jaleco branco, né? Então, eu tenho um consumo com uma necessidade específica. Aí vale a pena eu comprar. Ou então, no mesmo caso, eu sou uma enfermeira e eu preciso comprar joias. Então, às vezes, o que é preciso e o que eu quero são coisas diferentes, tá? E essa parte do consumo e consumismo vai mostrar pra gente o que é necessário e o que é supérfluo. Já quando se trata do consumismo, essa relação é rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. É o exemplo que eu dei. O consumismo está vinculado ao gasto em produtos sem utilidade imediata, que são supérfluos, né, gente? Principalmente a gente faz isso nos mercados. Quando a gente vai para o mercado, a gente acaba adquirindo várias coisas que o olho compra e chega dentro de casa, chega a passar da validade ou até que ir para o lixo, né? Então, ter a lista das necessidades que precisamos também é muito importante. Bom, esse hábito vem sendo discutido por muitos autores em suas origens e dimensões. Alguns estudiosos apontam a importância da publicidade na construção dessa obsessão do ato de comprar. Então, quando a gente fala de desapego, a gente exagera, eu não quero jogar fora, eu já comprei, eu já gastei. Então, você já foi colocado, né, nesse sistema de excessos de compra. E agora você vai precisar fazer esse destralhe para que a sua vida fique mais leve. Só que, consecutivamente, eu estou trazendo esse assunto para esclarecer o porquê das coisas. Então, a partir de agora, vocês vão ter mais consciência antes de sair comprando, para que amanhã ou depois não precise fazer esse desapego, né? Ficar com tudo aquilo que só realmente precisa, né? Não com supérfluos, carregando aí um monte de coisa, deixando a casa em desordem porque tem um monte de coisa que vocês não conseguem colocar no lugar, né? Vai economizar dinheiro, vai colocar dinheiro naquilo que realmente é necessário. Bom, outros autores destacam que a vinculação histórica da possibilidade da compra é a possibilidade da vida boa, riqueza, saúde. Isso quer dizer que, ao longo dos anos, pessoas que tinham maior poder de compra eram consideradas melhores que as pessoas com menor poder de compra. Isso ficou vinculado como se fosse uma crença, né? E a gente vive uma era de ter e não ser, né? Então, quanto mais eu tenho, mais glamour, né? Mais status isso vai aparentar para o próximo. E eu acho que são valores que a gente não deveria cultivar na nossa vida, né? São valores que são fúteis. A gente não tem que comprar nada para agradar ninguém ou para mostrar algo que a gente não é para as pessoas que a gente nem sabe, né? O que elas estão julgando ou não, né? A gente tem que comprar algo para que a gente fique satisfeito, né? Porque a nossa família precise e tudo mais. O consumismo é uma doença? E aí? Boa pergunta, né? Pois é, tem os compulsivos,
Existem os compulsivos e existem um motivo, né? Quando o ato de comprar está vinculado diretamente à ansiedade e à satisfação, podemos dizer que se trata de uma compulsão, né? Em alguns casos, isso pode representar grandes perdas em termos de relacionamento interpessoal e de qualidade de vida. Porque imagina, você só passa a vida trabalhando para comprar. Você só se esforça para poder sair de casa, pegar trânsito, trabalhar só pelo ato de comprar. Chega no fim de semana, você vai pro shopping, gasta todo o seu dinheiro no shopping. Aliás, gasta até o que não tem, né? No cartão, vive alienado com dívida só para comprar. Então, é uma característica doentia, sim. E a gente vai entender alguns mecanismos de como pessoas com inteligência massiva aí atuam em cima de todos nós, né? Então, é um exercício que vocês vão fazer daqui por diante para acalmar aí essa ansiedade, né? E deixar de ser compulsivo. Para que seja considerado doentio, o consumismo precisa representar uma parcela significativa da vida e dos pensamentos da pessoa, de forma que a saúde emocional, psicológica e mesmo a social e financeira estejam abaladas, né? Então, é aquilo que eu falei, às vezes a gente vai e compra algo só para satisfazer aquele momento ou para mostrar para as pessoas que tem e não tem necessidade nenhuma, porque as pessoas vão julgar se você tem ou se você não tem sempre, né? E aí você fica naquele ciclo vicioso do comprar, do ter e acaba deixando de viver o seu ser, né? Que é a parte mais importante que a gente tá aqui na Terra, né, gente? Bom, nesses casos, a cisão entre a necessidade e a motivação da compra é completa. Ou seja, a pessoa definitivamente não precisa e muitas vezes nem se dá conta de que está comprando. Eu tenho alguns casos de clientes que eu chego na residência para fazer organização e principalmente no guarda-roupa tem casos com etiqueta e a pessoa nem sabia que tinha, né? Então, olha o desperdício de dinheiro em coisas que não tinha necessidade, mas ela foi bombardeada por aquela plaquinha lá, promoção, 90% de desconto. Então a pessoa fica bombardeada com o marketing, né? Com as coisas que colocam ali na frente. Mas é só mais uma blusinha. Mas é só um sapato. Mas então. E aí é onde tá gerando essa doença, essa compulsão por comprar, né? E vocês sabem que na hora que você tá comprando alguma coisa, acontece algo no nosso cérebro, né? Nós somos jorrados por hormônios, né? Então, o hormônio da saciedade, da felicidade, e fazendo com que a gente compre cada vez mais. E isso é prejudicial pra caramba. Por quê? Porque todas as vezes que a gente sente essa alegria, a gente quer repetir. Então, a gente passa aí comprar de novo. Então, aí passou a semana, eu preciso fazer uma comprinha. Alguém já ouviu isso? Querendo fazer uma comprinha hoje, queria comprar alguma coisa. Mas é, na verdade, esse mecanismo que atua no cérebro para que você tenha saciedade e felicidade, né? Então, você passa a comprar, vai novamente, compra novamente. Então, tem casas que são roupas, tem casas que são eletrodomésticos. Eu já tive casas que, por exemplo, a tal air fryer, né? Foi bombardeado na TV isso aí, e todo mundo, eu preciso ter. Tem. E muitas das vezes ela está guardada no fundo do armário, ou então nem tem espaço para guardar ela está jogada num canto, né? Então a gente precisa saber muito bem o que a gente precisa antes de comprar, para não sair ficando nesse mecanismo, comprando compulsivamente, gastando nosso dinheiro onde não deve. Então, já sabendo-se que esse é um tipo de mecanismo que funciona no nosso cérebro, a gente já fica em alerta, né? Então vamos comprar com mais consciência. Sobre o não se dar conta de estar comprando, são ferramentas de marketing, né? Marketing, publicidade, e algumas pessoas que estudam muito para isso nos envolvem e aí fazem com que a gente compre mais e o fabricante cada vez mais rico. Quais são as origens dessa tendência consumista?
Alguém sabe me dizer? Pois é, gente. É a origem da tendência, a tendência da compulsão pelo ato de comprar, tem origens na história da humanidade. Após os eventos da Revolução Industrial, né, que é os processos de produção e circulação de bens que foram agilizados, ficou mais fácil comprar, né? Antes as coisas, há uns anos atrás, eram manufaturadas, então existiam pequenas quantidades para se comprar. Então, depois dessa revolução industrial, a situação ficou desenfreada, porque começaram a se fabricar de muitos, né? E aquilo, a partir do momento que tinha muitas peças, eles precisavam tomar uma providência, que era jorrar isso no mercado para que as pessoas comprassem. O mercado no geral, não só de compras, né? De casa, comida. Então, a era industrial dificultou um pouquinho para nós. Mas aí o que acontece? Com o grande avanço da produção, houve um grande distanciamento das pessoas e do conhecimento em relação aos meios de produção. Para entender como isso se deu, basta pensar o quanto você conhece, por exemplo, dos processos de produção das coisas que você compra. Hoje a gente tem um grande exemplo aí, né? A China engolindo a gente, né? Engolindo o mundo. E você tem a maioria das coisas da sua casa made in China. Mas você sabe exatamente como foi produzido isso, né? Aqui, há quantas dores que as pessoas que fabricam lá do outro lado do mundo... Eu tô dando um exemplo da China, mas isso acontece aqui no nosso país, né? Então, tem muitas pessoas que são escravizadas para que essas coisas sejam fabricadas, né? Então, saber a origem das coisas, comprar com consciência, é um fator principal para que a gente viva em paz, viva leve, tá? Pessoas que passam fome, pessoas que são subordinadas a menos de R$1 por dia, são confinadas em locais extremamente sem higiene, né? Então, a era industrial foi ótima e também ela tem padecido para algumas pessoas que têm que ficar nesse setor por necessidade, né? E aí quem ganha muito são os donos das empresas, as multinacionais, enfim, o país que ganha com ICMS, enfim, todos esses custos que as pessoas que trabalham, os trabalhadores não ganham, tá? Então, você sabe como são fabricados os produtos de higiene, alimentação, itens de decoração e outros? Conhece as formas de distribuição, importação, exportação? A gente não tem consciência quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Então, a gente acaba ficando alienado e compra porque quer, né? Não presta atenção nesses outros fatores que fazem uma grande diferença na nossa escolha do comprar. É justamente esse desconhecido que historicamente foi denominado alienação, né? A gente fica alienado sem saber. Então, é somente o ato de comprar, mas a consciência do porquê estar comprando, de onde estar comprando, não acontece. Então, hoje é um dos temas que mais se fala, mas a gente não tem consciência do que essas pessoas vivem para estar fabricando tantas coisas, né? Os empregados, no geral. A alienação é a principal dimensão do consumismo. Está na base da compra desvinculada da necessidade do desconhecimento da relação ao valor de compra e o valor de uso, né? Ainda discutindo um pouquinho mais essa história da tendência consumista, podemos destacar a vinculação da possibilidade de compra ao poder, que foi o que a gente falou agora há pouco. Quanto mais coisas eu tenho, né, mais dá a impressão de que eu sou melhor do que os outros, e não é bem por aí, tá? Bom, já que por muitos anos esse consumo era privilégio de classes mais ricas, que eram esses produtos manufaturados, então quando tinham poucas coisas e quem tinha aquilo era o privilegiado. Então hoje a gente acaba entrando nesse ciclo, comprando coisas só para mostrar o que às vezes a gente não é, né? Só para mostrar o que a gente tem. E o importante é mostrar o que a gente é, né? Bom, com o desenvolvimento econômico, da produção e da publicidade, as distâncias foram sendo diminuídas. O que pode perceber na atualidade é um nivelamento de desejos.
Crianças pobres e ricas querem os mesmos brinquedos. Adultos de classes sociais distintas têm a mesma vontade, reforçado pelos modelos e padrões de vida apresentados pela mídia, como gostos e hábitos de celebridades. A mídia, ela faz um grande mal pra gente, viu? Vocês sabem que faz muito tempo que eu não assisto TV aberta, né? Dificilmente. Eu tento concentrar o meu tempo em programas que me tragam atualidades, programas que me tragam história, o porquê das coisas, justamente para sair desse negócio da massa, né? Um exemplo bem atípico é a novela, né? Então, você vê, algumas artistas, por exemplo, usam X esmalte. Quando você vê na rua, tá todo mundo usando o mesmo esmalte que a tal da artista, né? Um tipo de corte de cabelo, porque a artista fez, tem que fazer. Então, a gente fica petrificado naquilo, tem que ser aquilo, né? E quando a gente sai desse setor da mídia, né, onde compulsivamente eles jogam em cima da gente o que temos que ser, a gente vive uma vida mais leve, né? E não só a própria novela, né? Mas as propagandas. Vocês veem hoje em dia quanta propaganda tem no canal de TV de criança, por exemplo, de brinquedo? A gente não sabe mais o que tanto compra. Tem casas que a gente vai e tem um quarto inteiro só de brinquedo. Qual é a necessidade? A criança brinca 2 minutos e joga fora, quebra, não tá nem aí mais. Né? O desenvolvimento intelecto da criança independe dos brinquedos, da quantidade. Então, muitos pais acabam comprando porque a criança fica atormentando, porque tá assistindo lá o Discovery X, Discovery tal. E aí a criança quer, e a mãe e o pai, por estar o dia inteiro trabalhando, traz a recompensa que a criança quer, o brinquedo, né? E que o marketing tá amando, né? As agências de publicidade precisam desse movimento para estarem com seus clientes, né? Fechando contratos, né? Então, a TV é uma grande alinhadora para gente que precisa sair desse mundo, precisa entender que aquelas coisas que eles vendem, muitas das vezes não fazem sentido e a gente compra porque foi vendido algo que vai sanar a nossa dor. Mentira, tá? Mentira. O que vai sanar a nossa dor é o autoconhecimento, é a gente viver em pleno ser, em pleno estado de aqui e agora, tá bem? Bom, inúmeras pessoas investem e para atingir esse padrão de sucesso e boa vida, inúmeras pessoas investem seus esforços para adquirir bens que não necessitam, gerando um ciclo vicioso. Compra, dívida, trabalho, compra, dívida, trabalho e fica naquele ciclo, né? E aí? Quando que a gente vai acabar com isso, né? A minha intenção aqui nesse bate-papo com vocês é levar essa consciência para que a gente precise saber ter uma vida mais leve, com menos coisas, porque menos coisas, menos dívidas, menos tempo para ficar administrando tudo isso que você comprou, ou então se frustrar na hora que você tem que fazer o desapego. Poxa, eu comprei esse carrinho que balança o nenê e não faz o nenê naná, pelo amor de Deus. Aí você fala, pô, mas eu paguei tão caro, eu vou ter que doar. Vai, porque você comprou errado, né? Você foi induzido a fazer essa compra. Então, antes de você deixar com que as pessoas induzam algo em você, você tem que estar em estado de consciência plena. Peraí, mas eu só preciso de um colo para fazer a criança dormir, né? E aí, esse bombardeio, ele passa por diversos setores da nossa vida, né? Não é só com as nossas crianças, não é só com as nossas roupas que a gente veste, não é com os produtos de beleza que a gente usa. Você já viu esses shampoos que o pessoal faz aí, a propaganda? Você olha e você fala, nossa, eu quero cabelo de Gisele Bündchen. Marca X colocou que o meu cabelo vai ficar daquele jeito. Vocês acham mesmo que vai ficar daquele jeito? Aí vocês vão comprar um bombardeio de produtos. Não vai ficar. Tem o produto certo pro seu cabelo, tem um produto bom. E aí você investe num produto que realmente vai fazer diferença pro seu cabelo. Aquelas mágicas de cremes que vão fazer você rejuvenescer. Não vai fazer. Né? Então é todo um arsenal de teatro
E a gente cai. E não tô falando que vocês só estão caindo. Eu já caí, vixe, e como eu já caí? Já tive um quarto inteiro só de roupa, produtos de beleza e consumo no geral. Então a minha experiência hoje, depois de 20 anos que eu cometi esse grande engano na minha vida, porque eu achava que quanto mais coisas eu tinha, mais eu estava feliz. Mentira, porque eu virava e mexia, eu estava triste. Era só momentâneo, as coisas que a gente compra é momentâneo, ela sana momentaneamente, né? Algo que está muito maior dentro da gente. E a gente não percebe. Às vezes a gente tem algumas dores, né? E a gente acaba comprando, jorrando os hormônios e acaba sendo um bando de entulho, que não vai adiantar nada. Então, ter uma vida mais leve depende também do consumismo, tá? Então, vamos parar, prestar atenção no que a gente está consumindo, que a gente está trazendo para casa, porque todos eles querem ganhar muito dinheiro. E aí, bombardeio de coisa, nossa, super legal, viu? Essa tinta de cabelo, então, meu cabelo vai ficar, não vai. Pode comprar, não vai. Aí depois vem o arrependimento que comprou, que gastou. Aí o cartão de crédito tá pendurado, né? E assim com as coisas de casa também, né? Os eletros, prato, copo, enfim. Um monte de coisa que você acaba comprando desnecessariamente. Bom, curiosamente, vamos falar novamente sobre isso. Nos últimos anos, a mídia, a publicidade e o marketing representam o principal veículo de comunicação para o consumo, que é o que a gente estava falando agora, né? Eles retêm algumas informações sobre o mecanismo humano, né? E fazem com que a gente capite aquela mensagem e tem que comprar. Para você ser mais feliz, você precisa comprar, papá, tem que ir lá e fazer a compra. E você só descobre que não vai ser realmente feliz quando compra e tem a decepção. Só que você já comprou e o cara já ganhou dinheiro, né? Todas as cadeias, né? O publicitário, o marketing, a empresa, a fabricante já ganhou dinheiro, tá? Então, eles passam uma imagem de felicidade quando se adquire seus produtos, nos influenciando não só no ato de comprar, como a forma que nos vestimos e outros hábitos comportamentais, que é o que eu estava falando sobre as artistas, né? Artistas, enfim. Esse setor da comunicação, da mídia, a gente acaba tendo também comportamentos, não é só as compras. Tem muitos assuntos que são colocados na TV que fazem a gente engolir de goela abaixo a normalidade. E não existe tanta normalidade por trás de alguns assuntos, não é mesmo? E na novela, principalmente. Sai da alienação da TV, gente. Ei, viva uma vida real. Quer assistir TV? Assista um bom filme, né? Assista uma boa série, assista um programa aí que vai adquirir aí conhecimento, né? E não adquirir coisas ou ações que as pessoas estão realizando que não fazem parte da normalidade do nosso dia a dia, tá bem? Bom, e teve um especialista em neuromarketing e biologia de comportamento humano e ele fez um livro que se chama Eu Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios. Como a gente estava falando no início, existe esse mecanismo no nosso corpo, né? Então, esses grandes criadores de marcas e produtos, eles usam esse mecanismo para nos bombardear, tá? Então, existem vários modos de realização e nós caímos várias vezes. Bom, ele cita que os hormônios influenciam o cérebro e o consumo, principalmente em nós mulheres. Ai, eu preciso comprar alguma coisinha. Ai, o que será que eu vou comprar? Ai, eu vou comprar um brinquinho. Ai, eu vou comprar papapá. E nós mulheres somos bombardeadas o tempo todo e temos todo esse milindro, né? Por isso que muitos maridos ficam, ai meu Deus, a minha mulher não para de gastar. Pois é, eles atingem muito mais nós mulheres porque os hormônios, os estrógenos, eles são, né, mais efetivos na mulher e no homem é o testosterona. A testosterona, ele é algo que é mais simplificado para o homem, então nós mulheres caímos mais fácil na teia do consumismo. Bom,
Esse especialista ainda diz que o nosso cérebro comanda os nossos comportamentos com níveis de hormônio e neurotransmissores loucos por compras, aventuras e coisas novas. Isso é puro prazer, né? Então, essa química denominada de dopamina muitas vezes faz com que a gente cometa erros comprando demais e por impulso, né? Então, a gente tem muito que analisar tudo que a gente vai comprar, de verdade, né? Hoje a gente está passando por um momento de pandemia, é um momento bem delicado na situação financeira, tanto do país quanto nossa. Então, agora é um momento de parar e projetar o que realmente é necessário nas nossas vidas, né? Vocês veem, tem pessoas que estão trabalhando home office, então já deixou de pagar, de ter um gasto a mais com aluguel. Tem pessoas que tiveram que reduzir as compras mensais de alimentação da casa, reduzir o consumo de contas de energia, de luz, né? A própria TV, que tem aí a TVs a cabo e internet, teve que ser reduzido, né? E depois vocês vão entender que tudo isso, todos esses grandes esforços, é tão simples e fazem tão bem pra gente, né? A gente sabe viver com menos, só que a gente tem medo, a gente tem o receio de que a gente não vai ser aceito. Essa é a grande verdade. E a gente não tem que mostrar pra ninguém o que a gente não é, a gente tem que ser em plena essência para nós mesmos, né? E não eu vou ter aquele carro porque o vizinho tem. O carro X vai me fazer melhor, né? E às vezes a gente entra em grandes dívidas para mostrar para os outros aquilo que não é real. E tem muita gente vivendo assim. Pessoas, vocês não fazem ideia de quanto as pessoas estão mascarando, né, coisas que não são. Então, parar para refletir um pouco mais sobre o consumismo, né? Parar para refletir o que realmente a gente precisa, pensar um pouquinho na sustentabilidade, né? Porque quanto mais a gente acaba comprando, tem coisas que a gente não consegue doar, né? Tem alimentos que são vencidos, tem alimentos que ficam estragados e a gente não consegue dominar mais a nossa vida. E a gente precisa ter domínio. A gente veio aqui para essa terra para ter o domínio das nossas ações, das nossas realizações e evoluir, né? E a gente não evolui fazendo tantas compras, a gente não evolui ficando nesse mecanismo, né? Prejudica a nossa parte financeira extremamente, né? Por que não? Tá, você tem dinheiro para comprar? Bacana. Por que você não investe numa viagem, não investe em conhecimento pelo mundo? Isso são coisas que a gente pode realizar e não colocar dinheiro em um lugar que não vai ser utilizado, né? E aquelas coisas que a gente comprou a mais e que a gente vai ficar com dó, não tenha dó. Já fez a besteira, a burrada de comprar. Doa, às vezes tem alguém que vai precisar muito, né? Observem também os armários de vocês, né? Antes de fazer uma compra, anota. Eu tenho um aplicativo que chama To Do e tem um outro chamado Wanderlist. Esses aplicativos vocês podem criar listas, né? Criar listas de compra de mercado, criar listas de compra de farmácia, comprar listas de compra de roupas, né? Vocês terem um guarda-roupa aí que tá precisando, por exemplo, de uma saia. Então anota a saia, para quando você for comprar lá na loja, enfim, onde vocês tiverem o costume, vocês saberem o que vocês precisam, né? Um sapato que tá desgastado, aí você coloca na listinha, sapato preto bico fino, sapato preto mocassim, enfim. Anotar o que precisa, né? Para quando vocês chegarem para efetivar essas compras, vocês terem realmente o que precisa, né? E não ficar no bombardeio da mídia, da publicidade e de todo esse marketing que é usado em cima de nós, né? E aí, alguém quer falar um pouquinho comigo? Oi, Ana. Obrigada por concordar, amiga. São colocações que a gente às vezes passa despercebido, né? E a gente não tem uma educação financeira, a gente não tem uma educação
efetiva, eficaz na escola, de que não precisa assim de tantas coisas, né? E isso faz parte do assunto casa, porque como eu lido com muitos clientes e eu percebo a enxurrada de coisas que essas pessoas compram desnecessariamente, eu quis trazer esse assunto para vocês, para que vocês vivam melhor, com mais harmonia, né? Que gastem o seu dinheiro realmente onde... Eu tô aqui olhando para quem tem alguma pergunta, tá, gente? Bom dia, Má. Para que comprem realmente com mais consciência, né? Para que a gente viva outros setores da nossa vida com mais plenitude, tá? Espero muito que esse assunto tenha ajudado vocês. São assuntos que eu trago aqui na live do Clube da Casa, para que a gente possua a oportunidade de estar renovando, né, todos os setores. Então, o setor consumismo é um deles, né, o desapego é outro. Então, o consumismo está entrelaçado ao desapego, porque aí você faz o desapego com mais calma, né? Aí, no futuro, vocês não precisem fazer tantos desapegos, porque vocês passaram a comprar menos, né? A gente falou sobre a história da casa, a gente tem falado sobre a história dos ambientes, a necessidade de conhecimento sobre toda essa relação casa, para que vocês tenham uma vida mais harmoniosa, com realmente qualidade de vida, né? São assuntos que vão esclarecendo o dia a dia de vocês e que vocês consigam viver aí em plenitude do ser e não do ter, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Não gosto das minhas lives muito extensas, mas se alguém tiver alguma coisa para falar, eu tô aqui ainda, tá, gente? Com muita satisfação, muito orgulho que eu venho trazendo todos esses assuntos todas as segundas-feiras, e a gente vai dar continuidade sempre, tá? Eu quero surpreender vocês com limpeza da casa, eu quero surpreender vocês com organização e com decoração, né? Tudo que a gente precisa viver com o minimalismo. São alguns assuntos ainda que virão em todas essas lives e eu conto com a presença de vocês para que eu possa transbordar esse tipo de conhecimento, para que eu possa poder fazer o meu papel aqui, né? Que eu consiga transformar a vida de vocês com simples coisas, né? E que a gente acaba não enxergando. Mas eu trago a minha experiência também, não só a experiência de designer e de organizadora, mas a minha experiência pessoal, tá? Eu não nasci perfeita, não sou perfeita, não somos, e aprendemos todos os dias alguma coisa nova. E todas as vezes que a gente passa por uma experiência, a gente relata essa experiência para que vocês não façam, né? Que façam um caminho diferente, ou então que sirva para que vocês consigam fazer um caminho melhor ainda, né? E é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana, uma semana cheia de energia aí para cumprir todos os nossos compromissos. Uma excelente, excelente jornada, que vocês possam também poder transmitir esse conhecimento para mais pessoas, tá? A gente sempre pode ajudar alguém com uma pequena palavrinha, né? Um pequeno gesto. E é isso. Agora vá cuidar da sua casa, vá cuidar dela, tão bonitinha, não é mesmo? A gente constrói tudo com tanto amor, tanto carinho. E agora vamos colocar tudo isso em prática, certo? Aninha, obrigada. Obrigada pelo carinho de estar acompanhando. Gente, obrigada pela paciência, viu? Adoro, adoro mesmo estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijos. Até.